tábua dos mandamentos era feita em safira, né? Talvez não seja o símbolo, tudo é simbólico, né? Talvez não seja uma pedra safira grande, uma pedra azul, mas significa talvez feito a partir da mente, né? A partir do controle da mente. E, na verdade, diz, né? Até na Tábua das Esmeraldas, fazendo outra referência, que tudo é mental, né? Aí se você não controla esse medo, ele pega você, aí acabou. Imagina o que foi que esse diamante recebeu para poder ser uma peça assim de grande poder. E existe algo que fala sobre essa pedra ter um valor maior que ouro? E seria por conta dessas capacidades? Porque hoje em dia, lógico, a gente tem a febre do ouro, Sim, né? sim. O ouro, me parece, não sei se é real, é cada vez mais escasso. Tem umas cidades no Brasil, o pessoal não vai atrás, mas tem umas cidades no Brasil que é tão fácil de achar ouro, tão fácil, que ninguém trabalha. O pessoal aluga um detector de ouro, vai lá no mato, acha uma coisinha, pega um pedacinho de ouro, paga o detector, fica 5 dias bebendo, comendo, depois vai lá de novo. Então tem muita riqueza. E a gente sabe que existem tecnologias da antiguidade que são suprimidas nas escrituras, né? Tem. Ixi, muita coisa. Então dá para você falar um pouquinho, porque eu sei que Rei Salomão adorava usar. Então esse é um assunto bem polêmico, mas vamos falar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo a mais um episódio aqui do Filhos do Todo. Vamos falar sobre alguns enigmas que envolvem pedras, cristais, antiguidade, civilizações antigas e também alguns mistérios aí que ocorrem e que muitas vezes ficam sem explicação, né? Então nós temos aqui hoje para falar novamente sobre esses enigmas, sobre essas situações interessantes relacionadas a esse universo. Alessandro Santiago, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Uma grande alegria estar aqui de novo para a gente conversar, né? Ainda mais quando é um assunto interessante desse aí que a gente tem para falar. Pode continuar. Estávamos falando com a técnica, ela pedindo para dar uma arrumada no microfone, e ela vai fazer isso enquanto eu peço para você tá bom. se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com o maior número de pessoas, tá? E deixe seu comentário positivo aqui. Vamos começar falando sobre o Egito, né? As pirâmides, os mistérios e é pedra bem que chama? Sim, cara, existe isso daí. Não sei se você já percebeu, mas nas pirâmides, né? Muitas pirâmides não tem um topo, tá faltando o topo, né? Inclusive até na nota de $1 tá faltando o topo ali, né? Então o que o pessoal descobriu, né? Existe uma lenda egípcia que fala da pirâmide Bem Bem. Essa pirâmide, assim, foi a base da criação de toda a realidade. Então seria um cone de luz, né? Que gera toda a realidade. Que é mais ou menos igual, ensina, né? Na teosofia, na biose, seria a mônada, né? Deus em cima, aqui no ponto da pirâmide. Aí você tem os dois polos, né? Que é o Yin e o Yang. E aí você tem os 7 senhores da chama, que são 7 raios, né? Então seria essa simbologia. E no topo das pirâmides, e também daqueles obeliscos, sabe que tem? Tem no Parque Ibirapuera, várias cidades têm obelisco, né? Eles são canalizadores de energia. E para canalizar, você tem que colocar algo na ponta que funciona como antena. Eles chamam de pirâmide Ons, que fica na ponta, né? Ele é uma pirâmide também que vai ficar na ponta. A base ali é quadrada, né? Que você faz um corte na pirâmide, e se você fizer um corte no obelisco, fica quadrado também. Então você coloca ali uma outra pirâmide. Só que essa pirâmide tem que ser feita de um modo especial, né? Para tentar simbolizar aquilo, para tentar fazer a mesma função da criação. Essa pirâmide tem que ser feita de quartzo, tem que ser feita de ouro, e curiosamente, né, tem que ser feita de meteorito. Essa que o pessoal encontrou tinha meteorito mesmo, então eles pegavam fazer essa liga especial para poder canalizar essas energias de planos sutis, né, canalizar a energia do todo. Então seria um jeito de energizar toda a pirâmide, de captar e transmitir. E fora da pirâmide, né, tinha uma substância chamada elétron, que você faz com ouro, uma liga, né, que ninguém sabe mais como é que faz, é uma liga de ouro e prata que você passa em volta, e ela vai funcionar como uma antena ali. Se encontraram algumas dessas, né, se a gente vê na internet, tem uma lá toda desenhada, né, meio quebrada de um lado, assim, uma peça bem grande. Mas me diz uma coisa, essa questão do meteorito que vai complementar um material, sintonizando com essas questões que a gente falou da antiguidade, tem uma relação
por um aspecto puramente assim energético, esotérico, místico, iniciático, ocultista, né? Qual seria o papel dessa substância no magnetismo? Porque a gente vê que tem muitos mistérios relacionados a isso, e até as civilizações antigas tinham um culto aos meteoros, né? Tem sim, muitas peças antigas, né, que eram feitas com meteoros. Inclusive na China também, os imperadores, os budistas também utilizavam pedacinhos de meteoro. Algumas outras peças grandes eram feitas com meteoro, então o meteoro é uma peça muito valiosa. Não existe nada na ciência hoje que alguém estudou para falar. Só que o meteoro é uma liga metálica, né? Então a questão de transmissão, canalização de energia, ele funciona bem. Mas a gente não sabe dizer por quê, né? Então, de um modo ou de outro, parece, né, que o pessoal tinha algum conhecimento que ia além do esoterismo, né? Eu acho que o esoterismo é o conhecimento quando você não sabe explicar, mas sabe que funciona, né? A gente dá um nome de esotérico, de misticismo, né? E quando ele é guardado, a gente dá o nome de ocultismo. Mas no fundo, penso que é a mesma coisa. E aí, por exemplo, esses topos das pirâmides, né? Tem sempre um enigma, muitas pessoas realizam meditações, né? Uhum. Canalizações, dizem que ela está sintonizada com algum aspecto universal, né? Então, se esse meteorito, vamos dizer assim, fosse o material total, né, da pirâmide, não fosse só a ponta, Uhum. digamos que teria também é como se fosse pegasse uma ressonância ali de alguma coisa do universo. Isso, pensa num rádio. A gente, uma das partes do rádio é a antena. A gente não pode fazer pirâmide só de meteorito, senão seria só uma antena. Então a gente tem essa parte de meteorito para funcionar como antena, né? Uma outra parte para pegar, como o rádio funciona? A antena capta as ondas, daí vai no receiver, ele recebe isso, amplifica essa onda, daí tem uma decodificação, daí sai o som. Então tudo, na verdade, funciona do mesmo modo, né? A gente for falar da glândula pineal hoje, é a mesma coisa. Eu tenho aqui dentro também uma antena, né? Que a gente codifica as coisas aqui, recebe por essa antena, e aí joga para o cérebro, codifica, aí tem a sua pré-programação, que são as suas crenças, e daí você vai entender e interpretar de um determinado modo. Na questão da fênix também, né, que tem uma ligação de renascimento, que diz que ela vem de uma pedra meteórica, Isso, aqui né? na lenda, né, fala que Deus criou essa pirâmide, né, e pousou uma fênix. Isso é o símbolo, né, de que dizem que Deus às vezes destrói todo o universo, depois cria de novo, né? Então seria uma nova, simboliza uma nova criação de todo o universo. É que é a expansão, né, expande, depois volta tudo, aí começa tudo de novo. E a gente estava conversando outro dia em off. Mas a gente se mantém, tá? No universo acaba, a gente fica. Não, a gente fica, a gente fica. porque vai que alguém, né? Fica com medo vai que alguém. Vai demorar bastante, alguns eons aí. Mas todo mundo fica, a gente vai olhar isso aí. É bom deixar claro que não a pessoa fica apavorada. Mas a gente estava conversando em off sobre os impérios, né? Uhum. A busca, muitas vezes, por certas conexões, né? Envolvendo cristais, pedras. E depois você falou que havia uma certa ruptura, ruíam, né? Os impérios ruíam, e isso daí pode ser considerado, por exemplo, uma maldição ou alguma coisa que tenha ligação com o elemento buscado, por exemplo, reis, rainhas que queriam certas pedras e depois tinha uma certa decadência, ou até desencarnavam, né? Como é que era isso? Como é que é essa sim, pedra? Você deve estar falando do diamante Koh-i-Noor. Isso, diamante Koh-i-Noor, é isso? Isso. Como é que é a história disso aí, Essa cara? é uma história pouco conhecida e é surpreendente, porque ela é real. Essa história existe até hoje. Olha, em 1300, em um texto hindu, o pessoal encontrou uma referência ao diamante Koh-i-Noor, que chama Montanha de Luz, né, traduzindo. E esse diamante está escrito nesse texto que quem tivesse esse diamante dominaria o mundo todo o planeta. Esse diamante, ninguém sabe de onde veio, né, que época que foi encontrado, mas sabe-se que a origem dele foi na Índia. Esse diamante ficou na mão de muitos conquistadores, né, inclusive o rei que fez o Taj Mahal teve esse diamante em mãos, e ele é cobiçado por todos os reis e todos os impérios aí. E só que esse diamante tem um negócio complicado, né? Quem pega ele, acho que não consegue suportar a energia. Ele tem uma energia pesada, energia muito densa, né? Que foi carregada por vários imperadores. A gente não sabe nem de que época isso foi. E tem fatos muito estranhos, assim. Tem reis que ficaram cegos, tem reis que foram assassinados pelos próprios irmãos, sofreram acidentes.
Então, muitos reis que pegaram esse diamante em mãos, depois de pouco tempo, sofreram alguma coisa, morreram. E aí esse diamante depois ele foi roubado, né? Ele foi levado e depois a coroa inglesa, né? Que é a realeza de hoje ainda, né? Atual, eles conseguiram conquistar, né, e a Índia lá e conseguiu pegar esse diamante. Tá com eles hoje. Com a coroa inglesa? Tá lá na Torre de Londres esse diamante, existe, tá lá. E até hoje a Índia, o Paquistão, todos querem esse diamante de volta. Só que curioso, né? Esse diamante ele foi utilizado pela princesa Mary, Alexandra e pela rainha mãe. E nenhum homem da realeza usou. Nem o príncipe Charles, que hoje foi coroado rei Charles, né? Recentemente, ele usou também esse diamante, ele está guardado. Então ele tem algum poder muito grande, mas um poder de dominação, poder poder do mal mesmo, né? De controle. Mas ele é muito difícil de ser dominado, né? Para ser trabalhado. Eu até pesquisei, aqui tem uma frase que diz que apenas Deus ou uma mulher podem usar sem sofrer. Realmente, porque as mulheres não sei como, elas não acontece nada com elas, né? Utilizaram mesmo. Mas se algum homem tentar utilizar esse poder, até hoje ninguém conseguiu dominar esse poder, né? Cara, mas isso daí... Isso é real, essa porque história tanta é real. gente queria, se eles não sabiam disso. Acho que a ideia de dominar o mundo é interessante para alguns, né? Isso me faz lembrar até daquele filme Indiana Jones, né? Muitos desses filmes vieram de histórias reais. É que essas histórias são contadas. Uma história fantástica dessa do Kohinoor, eu nunca ouvi ninguém falar. E isso mostra que assim, tinha algum conhecimento muito grande. Quando a Inglaterra ganhou a guerra, eles exigiram que fosse dado de presente para a rainha. Essa simbologia de ter que oferecer desse modo, entendeu? Não era só pegar. Então pode ser, então, que como você falou, a rainha-mãe teve contato, mas provavelmente agora o rei Charles não vai pôr a mão nisso. Não, ele não quis colocar, né? Não foi utilizado. Ele não teve que se arriscar, não. É um grande poder, mas ele não colocou a mão. E aí ela fica armazenada lá na torre, e vamos dizer que as guardiãs têm que ser mulheres para mexer naquilo. Dizem que ele está num recipiente de chumbo bem grosso, porque só a proximidade com ele já faz algum efeito nas pessoas. Ele pode ficar doente. Cara, que doideira, e dizem que ele emite antineutrinos, né? Que é uma substância, é uma partícula muito interessante, o neutrino, muito mística. Tem muita coisa em relação ao neutrino, né? Então, inclusive os pesquisadores buscam muita coisa sobre o neutrino. Ele emite esse antineutrino que cria um caos interno nas pessoas. E até no DNA e tudo. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Será que esse diamante, é um diamante no caso, né? Ele armazena algum tipo de energia coletiva? Isso. Aí que tá. Esse é a grande sacada. O diamante, ele é um tipo só. Não tem um diamante que faz mal, um diamante que faz bem. Todos fazem bem. Só que ele é muito programável, né? Tem uma estrutura muito forte. Então imagina nas mãos de quem passou da antiguidade, né? Quantos milhões de corpos, né? De mortes em guerras. Imagina o que foi que esse diamante recebeu para poder ser uma peça assim de grande poder. É para canalizar um poder do mal muito forte mesmo, né? E eu acho que não gosta que falem, né? Porque é uma história real, né? Que tá guardado lá e tá lá em Londres até hoje, né? E aí eu acho o seguinte, né? As pessoas ainda devem ter vontade de dominar isso. Sim, acho que muitos países arriscariam. Mas só que, por exemplo, os exércitos são feitos de homens, né? A maioria, né? Os militares, né? Tem mulheres, mas que homem que vai querer colocar a mão nisso? Então talvez tenha alguém que tenha coragem, né? O problema é dominar. Algum Thanos aí vamos dizer, Rei Arthur, vamos dizer, né? Isso, alguma pessoa o único que conseguiu lá. Isso. Né, a metáfora da... o Rei Arthur parece que conseguiu pela nobreza, né? Isso aí seria teria que ter uma capacidade de controlar a energia do mal, né? Qual que é o plano da energia do mal? Quando você mexe com ela, você se conecta do todo muito, muito rapidamente. E aí o que vem? Vem um medo muito grande. Aí se você não controla esse medo, ele pega você, aí acabou. Então, mas aí o coração puro, né, que nem do Rei Arthur. Uma pessoa que tivesse, vamos dizer, uma aura gigantesca... conseguia quebrar esse diamante, né? E aí, no caso, ele consegue conduzir a energia para que ele realize uma canalização positiva. Transmuta. Interessante, porque... Só um Buda, um Cristo aí, né? Não, interessante, porque aquele dia, quando a gente fez um episódio, vocês devem ter acompanhado, uma vivência que eu tive lá na tua casa, lá a gente fez um... Uhum. Quando você pegou aquele cristal Vogel, Sei. você abriu aquela caixa, começou a reverberar uma energia. Então, acontece a mesma coisa comigo.
É abrir e começar aqui, ó. Aqui a cabeça começou a pulsar, cara. Fica. É ser desconfortável até. Aí Se a gente ficasse mais tempo ali, você não vai ia dormir conseguir. ou entrar em transe, e depois você vai acostumando. Eu Mas cheguei assim, é em muito casa nítido, ainda né? sentindo, sabe? A primeira vez que aconteceu comigo, eu pensei que fosse percepção, sabe? Na minha cabeça, né? Mas depois eu falei, nossa, toda vez, tanto é que eu deixo fechadinho, porque senão parece que interfere, você tem que estar preparado, né, para trabalhar com essa energia. Tranquilo, ficar um dia aí sem comer nada, né? Ficar meditando um pouquinho, para depois você fazer uma sintonia boa, senão fica uma sintonia meio caótica ali, né? As partes nossas que não estão purificadas, né, que sofrem um pouco essa energia. E abrir o frontal muito rápido, né, dá uma confusão. Tem que ser devagarzinho, né? E aí, por que hoje em dia, a gente, no último episódio que a gente conversou aqui no estúdio, a gente falou sobre a questão dos diamantes, né? Uhum. Essa polarização que tem, né? É, nós observamos que o diamante hoje é um símbolo de poder. Ele é. Só que ao mesmo tempo, ele se torna um símbolo de tragédia. Como é que essa dualidade mística, né? Até deve ter alguma questão para que a humanidade aprenda algo, né? Tudo é dual, né? Você pegar uma granada, por exemplo, uma pedra de coragem, você pode utilizar ela para fazer uma entrevista, para fazer uma apresentação num palco, para enfrentar algum medo que você tenha. E os guerreiros usam para matar os outros, para não ter medo. Então você tem essa dualidade. Sempre que a pedra, né, ela vai. Existe uma energia só, né? É que você codifica do bem e do mal. Então é por isso que você pode codificar. Isso que é o livre-arbítrio. Tem um limite, né? Dentro de cada planeta, né? De cada sistema evolutivo tem os limites, né? Então onde vai o bem e o mal. Mas dentro desses limites aqui você codifica essa energia. Tem esse E livre-arbítrio. porque eu vejo assim, a humanidade ela está repleta de história. Tem. Não seria coincidência que, por exemplo, os sacerdotes, a gente fala muito do Egito, né? Tivessem essa conexão com as pedras. Por Não, exemplo, tinha um conhecimento, sim. os egípcios lidavam muito com isso, né? Você Uhum. falou de uma pedra chamada lápis lazuli. Isso, a pedra que o pessoal que é espiritualista gosta muito. Ela é realmente uma pedra que está conectada com as questões espirituais, né? Talvez os Sim. sacerdotes Os faraós usavam muito ela. usavam muito para isso. É. Qual que é o contexto dela? Então, os faraós tinham um conhecimento muito grande da pineal. Aquela serpentezinha que você vê saindo assim, sabe, de umas máscaras, aquilo é o despertar da pineal. Quando a pineal ativa, né, ela vem de dentro para fora, a gente sente como se fosse realmente uma serpente saindo assim de fora, de dentro para fora, né? Tem até um exercício que a gente pode contar aqui para despertar a pineal, que é você ficar visualizando, né, essa serpente. Ela sai assim da sua testa, abre a boca e depois fecha. Se você fica fazendo assim, é um fluxo de energia muito parecido com o fluxo de energia real. Aí você sente despertar, assim, aí você vai ler um tarô diferente, vem outros insights. Você pensa em alguma coisa, vai tomar um banho, vem outros insights, né? Ativa mesmo esse exercício. Se você ficar fazendo bastante tempo, vai ativando. E o lápis lazuli, ele ativa aqui a pineal. Então eles utilizavam muito joias aqui perto, né, para ir ativando durante o dia. Algumas máscaras também eles colocavam e pegavam o pó do lápis lazuli e passavam aqui no olho para conectar a visão daqui, né, a visão normal, com a terceira visão também. E existe algo que fala sobre essa pedra ter um valor maior que ouro? E seria por conta dessas capacidades? Porque hoje em dia, lógico, a gente tem a febre do ouro aí, Sim, né? O sim. ouro, me parece, não sei se é real, é cada vez mais escasso. Mas você consegue comprar uma lápis lazuli, né? Consegue. Ela não chega a ser tão cara hoje em dia. É que antigamente era mais difícil conseguir, né? As minas elas estão no Afeganistão principalmente e locais muito afastados, então é muito difícil conseguir essas pedras, né? Depois que teve, sei lá, um reset na Terra, alguma coisa, né? Se perdeu a tecnologia, então é difícil conseguir. Mas uma que, puxando o gancho aqui, uma que falam que vale mais que o ouro é na China, a jade. A jade é uma outra pedra que os chineses gostam muito, falam muito, os imperadores usavam, né? É até curioso, eu, na época, quando mais novo, né? Eu fiz aula com o mestre de Kung Fu, assim, não para conhecer a arte mesmo, ele tinha muito conhecimento místico, assim, sabe? Tinha mais conhecimento místico do que de Kung Fu mesmo. É muito bom nisso também, mas ele tinha muito esse conhecimento. E um dia ele me perguntou da Jade, se eu conseguia uma Jade para ele e tal. Eu falei, mas uma Jade tão comum essa pedra, né? Por que ele quer? Daí ele me contou que não, que assim, você tem que carregar uma com você,
Porque se vierem fazer alguma coisa com você, e é um velhinho já, a Jade segura, cai primeiro nela. Daí eu fui ver que todos os imperadores da China antiga acreditavam na mesma coisa. Eles faziam armadura e tinha que ter que colocar a Jade, não pela força da pancada ali que ela vai aguentar, mas pelo o efeito que ela tinha de absorver as possibilidades de você ser atacado. Ela diminuía a chance de você ser atacado. Então ela alterava as probabilidades a seu favor. É tipo o magnetismo que ela fica Isso, no ela cria uma campo onda ali. positiva em volta do portador, uma onda protetora. Né? Essa onda, então, ela interfere nas probabilidades, né, da realidade. Então, não é que a espada, não é que vai pegar nela, que talvez não pegue porque a Jade está lá. A Tipo pessoa a vai errar. bioquímica ali. Seria uma coisa bem metafísica mesmo, né? Mas de Interessante. bioquímica, né? Os alquimistas de lá, eles pegavam um orvalho da manhã, sabe? Parece que o orvalho tem algumas propriedades muito fortes também, né? Em alquimia. Você pega o orvalho ali das flores, das plantinhas, aquela aguinha que fica, aí você pega a jade, faz um pó, e dizem que esse pozinho da jade moída com orvalho aumenta a vida, a longevidade. E aqui a China, ela é um berço de civilização, né? Por exemplo, você falou que tem muitos cristais que só se encontra lá, mas essa questão da Jade mesmo, e dos imperadores, nas lendas eles dizem que até enterravam eles com a Jade Isso. por conta de aspectos. Começaram a descobrir esse negócio da jade por causa disso. Começaram a ver que tinha muito sarcófago do tipo deles, né? Não igual de múmia, né? E com bastante jade em volta do corpo para proteger, né, para colocar uma energia positiva. Daí que foram levantar essa questão. Isso ainda era muito falado, assim, né? Os propriedades das pedras eram falados só entre os alquimistas, entre os magos ali e os reis. É engraçado, né? Mas você vê do rei Arthur, que tinha o Merlin, né? Toda a civilização, todo rei tinha algum mago lá, e esse mago, via de regra, né, sempre utilizava alguma pedra ali para trazer alguma energia pro rei, né? Inclusive, a gente está falando, lógico, da história da humanidade, né? Uhum. Hoje em dia, a gente tem muitos cristais aqui, pedras tal, e as pessoas, por exemplo, que são mais dogmáticas, né? Elas se fecham em relação a isso, como se isso fosse uma adoração, né? Isso que eu penso assim. Ah, Adoração sim, do quê, é um né? equívoco, certamente. Se é um elemento da natureza. É uma criação de Deus, né? Ninguém consegue fazer uma pedra. Não dá para fazer. Assim, o nível de complexidade, de quantidade de reação química para fazer aquilo, não dá. Não tem computador que faz, não tem energia que dá. Então só a divindade pode ter feito. E a divindade fez para a gente usar. Igual a gente pode utilizar, sei lá, uma manga, uma fruta, uma madeira, né, uma água, uma pedra, que você pode fazer uma casa. E fez os cristais, né, que são a base da energia sutil, né? Que são a base dos arquétipos também. Então, você trabalhar com, sei lá, um chá de hortelã, você utilizar uma água marinha, né? Os dois têm efeito calmante. Um mais sutil, né? Que vai pegar mais o seu campo de energético, e outro que vai mais no seu corpo físico. E o rei Salomão, né, eu gosto muito de falar Uhum. sobre ele, porque é, é um arquétipo, além do ser Sim, que, tem que muita teve ali, né? simbologia por É um detrás. Tem, arquétipo, tem, né? exatamente. E ele estava muito conectado com essas questões, com Sim, pedra, por exemplo, a safira, isso. né? E a gente sabe que existem tecnologias da antiguidade que são suprimidas nas escrituras, né? Tem. Ixi, muita coisa. Então dá para você falar um pouquinho, porque eu sei que rei Salomão adorava usar. Então, esse é um assunto bem polêmico, mas vamos falar. O que acontece? Na Bíblia, o rei Salomão é descrito como o homem mais rico e mais sábio. Mas se a gente pegar o Talmud e o Corão, lá está dizendo que, além disso, ele era um grande mago e um grande exorcista de demônios. Isso não é falado, né? Entendeu? Foi tirado assim para deixar mais leve a coisa, para o pessoal não se confundir. Até porque na Idade Média ali tinha muita magia, né? Isso ia incentivar, talvez, o pessoal para o caminho errado. Então foi ocultado. Diz a lenda, né, que o rei Salomão recebeu, a mando de Deus, através do arcanjo Miguel, que é o raio azul, um anel de safira. E esse anel dava a ele o poder de comandar dois tipos de entidades: os demônios mesmo e os djinns, que são os espíritos da natureza. E através do comando, né, do poder sobre os demônios e sobre os djinns, ele ergueu o templo de Salomão. Fez a grande obra, né? Isso tem uma parte oculta, que eu vou contar aqui. Quando a gente está evoluindo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que controlar os desejos, né, que são os djinns nossos, os desejos, né, por comer demais, por preguiça, né, desejo sexual também,
E tem os demônios, né? Que são as mágoas que a gente traz, a raiva, a vontade de poder. E o azul é a pedra da mente, né? E a safira das pedras azuis é a mais forte. Então, é uma simbologia que o rei Salomão conseguiu controlar, né? Os seus impulsos e os seus demônios internos, e aí fez a grande obra, né? Ele fez a grande obra externa no templo. E a gente tem que fazer dentro da gente, né? Fazer um renascimento interno, né? Que mudar nossa personalidade e despertar nossas capacidades, né? Expandir nossa consciência. Então tem uma simbologia muito oculta aí por trás disso. E as pedras azuis, elas realmente ajudam a controlar a mente. Se você estiver estudando, se você estiver meditando, se você tiver com alguma dúvida, com uma pedra azul, a sua mente fica muito mais clara. O seu controle sobre a mente fica maior. Parece que os jeans nossos desejos e os nossos demônios internos, né, eles são segurados aí pelas pedras azuis, né? Então é um trabalho muito forte. Por isso que na espiritualidade tem muito azul. Você falou tem a Elmória, né? Existem linhas espirituais que trabalham com o azul, né? Por exemplo, você vai num centro espírita. Esses tradicionais, a luz azul, né? Eles Isso, colocam a luz o azul. azul e o verde, porque eles fazem muito trabalho de saúde, né? Eles utilizam o raio verde e o raio azul. E as tábuas da lei também eram feitas de pedras específicas. De acordo com a lenda, né, a tábua dos mandamentos era feita em safira. Né? Talvez não seja o símbolo, tudo é simbólico, né? Talvez não seja uma pedra safira grande, uma pedra azul, mas significa talvez feita a partir da mente, né? A partir do controle da mente. E, na verdade, diz, né, até na Tábua das Esmeraldas, fazendo outra referência, que tudo é mental, né? Então, a gente está vendo as coisas, mas não tem nada físico, né? Tudo é na mente, né? A gente está dentro da mente de Deus e nosso universo está dentro da nossa mente e a gente interage um com o outro aqui. Agora eu fico pensando, né? Esse anel de Salomão, beleza. Seria uma metáfora do poder que ele tinha? Seriam capacidades psicológicas? Ou realmente ali tinha uma tecnologia que foi suprimida das escrituras e hoje a gente só consegue ter uma vaga impressão do que poderia estar acontecendo, né? Porque Salomão, ele era um rei, ele tinha conhecimento, por exemplo, hoje em dia, os reis, eles têm conhecimento também, me parece que tem, né? Mas naquela época só estava na mão deles, eles tinham todo o controle, né? Hoje em dia tem iniciados, tem pessoas que conseguem ter um certo conhecimento, mas acredito ainda que os reis e rainhas que estão no poder ainda tenham algum privilégio que nós aqui da sociedade não tenhamos acesso, né? Então essas capacidades de controle psicológico que ele tinha, será que são creditadas ao conhecimento ou à manipulação de energia que ele tinha em relação às pedras, né? Enxerga a pedra como uma ferramenta. Se você não tem controle da sua mente, o que adianta usar uma safira, né? Se você não tem controle, vai ficar caótico, vai te fazer até mal, simplificar. Mas se você tem controle da sua mente, se você conhece algumas técnicas, e aí você utilizar uma ferramenta, né? Aí você vai conseguir fazer, né? Se ela pensa no marceneiro, né? Se ele não tiver nenhuma ferramenta, como é que ele vai fazer? Mas nas mãos dele, né? Com a ferramenta funciona. A pedra é igual. Ela vai amplificar ou não. E parece que a pedra, né? Ela é ativada com a vibração correta. Então, dependendo da intenção da pessoa ali, né? Se você for uma pessoa que não tiver uma energia mental forte, você pode utilizar essa safira, mas não vai ativar. Mas se você estiver ali na intenção, estudando, usando a mente, ativando a sua mente, aí vai ter um casamento de onda aí, né? A safira começa a funcionar para te ajudar. Então é uma ferramenta que ajuda muito. E uma safira, mesmo pequena, tem muita energia. Olha, e é muito caro, mas muito caro mesmo, safira. Isso que eu ia perguntar, como é que tá hoje a acessibilidade de uma safira? Eu tinha uma que comprei há muitos anos atrás, muitos anos, eu paguei 1.500 na época, bem pequenininho. 1.500 num tico-tico? Eu já nem sei como tá. Mas você tem ainda? Tenho. Porque, assim, topázio também, né? Tem, mas eu nem uso ela. Eu uso uma turmalina azul. Turmalina azul. Que é maior. Ela fica muito pequena. A turmalina azul também faz o mesmo efeito, né? E o topázio também é azulzinho, né? O topázio azul também. É que o azul do topázio, ele é mais sutil, né? Então ele tá ligado também à questão de abertura de caminhos, purificação, né? Para mexer na mente, assim, a gente quer um azul mais forte, mais intenso, né? Esse azul mais forte, por exemplo, a turmalina azul, né, que você falou. Uhum. A maioria das pessoas não conhece uma turmalina azul. É muito raro.
porque a gente vê a turmalina preta, né? É. Essa turmalina azul, ela é uma pedra ela é original de algum É. lugar ou tem uma modificação? Não, ela é azul mesmo. Ela é azul. Chamada indicolita. É uma pedra muito difícil de encontrar, ela dava no Nordeste. A turmalina Paraíba é azul, é considerada a pedra mais cara do mundo, né? Em Minas tem um pouquinho, mas hoje mesmo se você tiver dinheiro para você comprar ela é difícil. Um dia eu lembro que tinha uma pessoa que chegou com algumas assim, e eu tava pensando, né, se eu ia comprar ou não. Eu falava, vou pegar porque não vou ter mais chance. Quando eu voltei já tinha vendido já. Ele fez o vídeo, acho que mandou para alguma cidade da Arábia, ela vendeu tudo. Turmalina Paraíba só tem no Brasil. Só tem lá na Paraíba. Mas eles fecharam a mina, né? Aquele negócio de controle que a gente falou. Agora não tem mais. Né? O que tem, as que existem são as que estão no mercado. Não produz mais, a mina tá fechada. Nossa, então assim. É que essa Paraíba, ela tem cobre. E ela parece estar acesa. Ela é uma pedra linda. Há muitos anos atrás eu vi uma grande assim. Eu nunca mais. Eu acho que uma grande assim deve estar uns 3 milhões hoje. E na época eu acho que o cara custava, sei lá, uns 50 mil reais. Mas hoje tá uns 3 milhões. 50 mil reais um pedacinho. Não, uma pedrinha mais ou menos. Tamanho de uma, menos que uma unha. Mas hoje, essa mesma pedra é uns 2 milhões. Então 1 milhão e vale. meio, 2 milhões, 3. Vale mais que ouro, mais que ouro. É a pedra mais valiosa do mundo. Não, tem um diamante rosa e um diamante azul. Esses daí, mas quase não existe isso daí. Isso daí é muito poucos do mundo que existe. É muito curioso. Essas coisas, se você acha. Quem tem muito dinheiro, compra tudo. E assim, tem muita gente que compra, tá? Então, vou falar até umas coisas aqui. Mas, por exemplo, dono de banco, sabe? Diretor de banco. Tem gente que vende pedra que quando acha, liga pra ele aguarda lá. Não é? Não é mais pelo valor comercial, né? Pelo chinês poder. gosta de pedra valiosa. Ele quer guardar aquilo como, além da energia, né, como bem. Então eles guardam em ouro, guardam em terrenos, né, e em pedras. E aí tem que guardar num cofre, né? E assim, entre eles, né, se você vai negociar alguma coisa de um rei com outro, assim, né, de um grande bilionário com outro, eles não vão te mandar dólares, né? Eles vão negociar em ouro, né? Vão negociar em pedras ali, que são os dinheiros de verdade, né? Na antiguidade era assim, né? Quando um rei ia mandar um recado para outro, né, fazer uma diplomacia, vinha um baúzinho com pedras preciosas, né? Com algumas questões eles ali. Eles usam como moeda. Você já viu aquele filme John Wick? John Wick. Eles só usam ouro, né? Entre eles. E os muito ricos usam pedras também, pra fazer troca. É algo oculto, né? Porque. Algo que tá retido. Né? Acho que a gente tá falando essas coisas aqui, acho que ninguém nunca falou. Eu pesquiso muito. Eu nunca vi ninguém falando isso aqui. Pra achar essas coisas, eu demorei tanto tempo. Porque às vezes as pessoas elas procuram os cristais, as pedras, por um aspecto vibracional, magnético. Eu fui atrás, porque assim, eu fiz engenharia, eu cheguei até física moderna, que é a quântica, e aí eu queria saber que fosse verdade. Assim, porque eu sentia, tinha intuição, mas eu queria saber que era verdade. Então eu fui atrás de estudar a ciência por trás, relatos históricos, né? Então foi muito atrás disso. Eu queria ter certeza, até porque se a gente vai for vender e não acreditar, não tem condição, eu não consigo fazer isso. Eu não conseguia jamais falar de uma coisa que eu não acredito. Então eu precisava descobrir. E aí, felizmente, né, abriu uma porta grande, assim, né? A gente contou bastante história, bastante experimentos que mostram que funciona, né? Tem os arquétipos mesmo que a pedra faz. E tem muita coisa que está para ser descoberta ainda, né? Sabe que assim, as pessoas muitas vezes elas querem entender mais sobre os cristais, por exemplo. Tem uma mística nos quadrinhos também, né? Por exemplo, você vê lá a Kryptonita, né? Tem até o cristal do Superman, né? Que fala. Tem. Mas assim, na história, a Kryptonita ela figura como um cristal que ele retira os poderes do Superman. Mas se ele retira os poderes do Superman é porque ele puxa aquela energia dele, então ele é uma pedra super poderosa que anula efeitos, né? Tem dois modos de anular, né? Ou você puxa, ou você emite uma onda contrária. Existe, até avião, a turbina faz muito barulho. Você podia na faculdade. A turbina faz muito barulho. Aí tem um equipamento que joga uma onda invertida do som da turbina. Então ele zera. O tubo de onda está aqui, o outro está aqui embaixo, ele zera. Então você não ouve. Então existe essa tecnologia. O Superman deve vibrar numa vibração, né?
dá energia para ele, uma frequência, e essa pedra tem a capacidade de fazer essa frequência inversa, ou puxa, né? E aí seriam as tecnologias dos cristais poderem armazenar dados? Ah, sim, sim. Falando do Superman, né? Tem um negócio que falava aí, o cristal do Superman. Saiu há pouco tempo aí na mídia. Eles pegaram os cristais de quartzo, uma liga, né, de cristais de quartzo, e conseguiu colocar informação. Então eles falam que ficou 5D. Por que 5D? Né? Você tem as 3 dimensões, né? Que é altura, largura, comprimento. Então você vai pegar lá, onde é que você vai marcar o cristal com laser? Um pedacinho ali. Só que você pode marcar a direção do laser e também o tamanho da intensidade do fluxo do laser. Então você consegue gravar no cristal uma quantidade de informação assim, absurda. Absurda. É engraçado também, porque você vê nas tradições místicas, né, tem um cristal lemuriano, que tem umas coisas que parecem um código de barra. Então, assim, quem diz que não tem informação ali, né? Pode estar, só que saber ler. E nos cristais entalhados, esse cristal é fantástico também. É um cristal que tem um monte de desenho assim na face dele, sabe? Parece que foi desenhado umas coisas assim, tem umas coisas retas assim, uns desenhos meio que parece até artístico assim. Se você ficar olhando também assim, parece ser também em transe. E tem um cristal também que a gente chama de Atlante, que acredite, você já viu, ele tem uns triângulos marcados assim. Tem um triângulo em alto relevo. E assim, do nada você acha esse cristal, sabe? Tem uma mina. A gente ia para Minas buscar, né? A gente ficava dias lá tentando ver os montes de cristal, e você achava um. E no caso, então, é como se eles fossem, tipo, pequenos pendrives, assim, né? Você pega ali, Então, acredito que sim. armazena uma Tem muita informação, coisa ali. por isso que brigam por conta dele. Ah, eu preciso dessa, por exemplo, tá lá na época medieval, ou até antes disso, tá? Uhum. Aquele cristal tem um contexto que foi armazenado e que só pode estar nas mãos de uma outra pessoa que vai ser o guardião daquela informação. Essa simbologia do guardião funciona muito com cristais, né? Às vezes, que nem alguns que eu guardo. Eu acho que estou guardando para alguma coisa também mais para frente, sabe? Mas para poder, eu acho que também assim não está no momento ainda da humanidade de acessar essas coisas, né? As pessoas que assistem aqui esse podcast, as pessoas que estudam, estão bem na vanguarda, assim, né? Mais ou menos 1% da civilização, né? Que tá pensando nisso, né? Tá puxando o restante. Vai ter um momento, né, que todo mundo vai estar vendo um podcast desse tipo aqui, né? Em vez de ver as outras coisas aí, mais do dia a dia. É o que esperamos. É. Não, mas vai crescer. E assim, essa geração nova aqui já não liga para essas coisas material, difícil hipnotizar eles. Logo, logo você vai ter muita audiência crescendo, o pessoal mais novo se conectando. Eles têm mais facilidade também de entender, sabe, de absorver. E os cristais que são relacionados à glândula pineal, né? Ah, fantástico isso aí também. Porque assim, a glândula pineal, pelo que eu vejo nas tradições ocultistas, esotéricas, tudo tem uma relação com a glândula pineal. Tudo tem uma relação com esse poder que o ser humano pode despertar e muitas vezes está adormecido, e a maioria das pessoas estão com essa capacidade adormecida, como você falou, né? Tá. Mas existem cristais que muitas vezes até falam assim, a pessoa que teve certo tipo de problema calcificou a glândula pineal. Infelizmente, assim, já fui muito atrás, isso aí é verdade. Calcifica um pouco, sim, dificulta a gente trabalhar com ela. Curioso em relação a cristais, né? É que se você pegar uma glândula pineal e você abrir, você vai ver que tem cristais de apatita e calcita. Esses cristais têm efeito piezoelétrico, então eles são capazes de captar e transmitir ondas eletromagnéticas. Então a gente tem uma antena aqui dentro do nosso cérebro, né? Não é nada mais, nada menos que isso. Acho que teve um filósofo que falou que era onde a pineal, onde a alma deitava no corpo, assim, onde a gente encaixava ali. Seria um ponto de contato nosso com nossa alma, assim, né? Nossos outros corpos sutis. E existe uma pedra que filtra a água e filtra a energia também, Shungita. Shungita. Isso daqui é muito interessante, que isso aqui a gente tem que provar que o pessoal sabia as coisas antes. Tem um czar chamado Pedro que teve uma guerra, ele era da Rússia. Ele teve uma guerra com a Suécia em 1700. E não sei como, né? Ele sabia que se você colocasse a Shungita nos cantis de água, os soldados não pegavam doença, a água ficava podre. Então o pessoal morria de desinteria, né, por causa daquela água. E você ia colocando água, porque pegava água suja, né, no campo. Só que você colocasse Shungita, ela limpava. Ela tem um monte de poros lá dentro, uma coisa fantástica, né? Tem uns cristais lá dentro, chamando fullerenos.
Até um pesquisador que descobriu isso, como que ela funciona, né? Ganhou o Nobel. Prêmio Nobel. Só que isso é recente, né? Que descobriu o fullereno e descobriu que tem essa estrutura, porque que ela funciona. E ela também filtra ondas eletromagnéticas, né? Wi-Fi, 5G, que as ondas eletromagnéticas fazem um pouco mal para a gente também, se expor muito. Mas se tiver com uma sujita, ela segura isso, ela tira essa componente ruim. A pergunta é, né? Como é que ele sabia em 1700 que essa pedra fazia isso? Entendeu? Como que ele sabia? Quem que falou? Quem que Então, não testou em tinha prêmio laboratório? Nobel, não tinha microscópio, né? Como que ele sabia, né? Então, você vê que ele já tem conhecimento. Isso aí é uma prova cabal, assim. Isso é fato histórico, tá? Isso aí existiu, mas se pesquisar nos livros de história lá, aconteceu. Hoje tem uns filtros que na vela do filtro tem lá tipo um carvão lá, não sei se é. Tem. O que eu li, que eu pesquisei, é que se você não colocar turmalina negra, o filtro não funciona direito. Aquele filtro tem várias camadas, sabe? Quando você coloca a turmalina negra, ele filtra melhor. Mas não tem explicação, né? Porque a areia filtra igual, né? Você desce igual as partículas lá. Mas a turmalina faz alguma coisa que melhora a filtragem da água. Deve melhorar algum componente, né? Eletromagnético ali que faz efeito. A sungita é pouco conhecida ainda. Quando as pessoas começarem a conhecer, acho que essa pedra vai vender muito. E a radiação também, ela tá, Segura. segura a radiação. Isso também foi provado nesse prêmio, nessa descoberta que ganhou o prêmio. Nossa, e assim, eu nunca tinha visto alguém falar sobre isso. Não, então, tem muita coisa que não é falada, né? A pessoa fica muito no local comum, né? Não tô falando nem bem nem mal, é um fato. E essas coisas interessantes assim, é bom vir à tona, porque com isso, acho que para a gente acreditar, a gente precisa de alguma comprovação, né? Então, fatos históricos, dados científicos, né, ajudam muito. Esse mundo dos cristais vai expandir muito ainda. Porque veja bem, Eu ia falando, né, hoje é barato ainda, né? Imagina se com as sujitas todo mundo souber. então, isso que eu ia Né? perguntar, qual que Não tem é? sujita para todo mundo. Assim, você está falando e eu ia colocar o seguinte: hoje em dia existe uma demanda para cada tipo de pedra. Essa pedra, ela tem esse Ainda tá barato. Dá para mineral, ele comprar ainda. tem em abundância ainda? Tem, ainda dá para comprar. O pessoal não sabe. Bom, depois o podcast vai aumentar um pouco, né? Agora que a gente vai ter 1 milhão, a gente vai ter aqui, ó, pessoal, 1 milhão de visualizações se você contribuir. Você quer que esse podcast chegue a 1 milhão de visualizações? É muito simples. Você precisa dar o seu like, compartilhar, escrever seu comentário e ficar aqui assistindo para você ter mais curiosidades. É simples. Gostou do vídeo? Faz sua parte aqui que a gente faz a nossa, que é entregar um bom conteúdo. Combinado? E qualquer comentário que colocar, a gente responde. Eu mesmo respondo lá. É verdade, nas outras participações do Alessandro aqui, que nem a gente fez a vivência lá no espaço dele, teve a primeira, ele vai lá e responde você. Então, põe a sua dúvida aqui. Qualquer coisa. A dúvida que Se você tiver tiver... 1000 comentários, eu respondo os 1000. Não é que tenha 100 mil. Eu respondo 100 mil. Vamos bater uma meta aqui. 100 mil comentários é um bom. Já pensou? É um bom começo, não? Seria interessante, né? Imagina a quantidade de pessoas expandindo a consciência aqui no Brasil. As pedras vermelhas, elas são muito glamourizadas, né? Por exemplo, eu nem sei, mas o diamante, existe algum diamante vermelho? Porque às vezes fica no folclore popular certas pedras, né? Mas o pessoal fala assim, o diamante rosa, diamante negro. Tem. Qual desses diamantes todos são naturais, primeira pergunta, né? Todos são naturais. E qual que tem um valor comercial maior? O valor comercial maior que existe é do diamante azul. Ele puxa um pouco para o azul, mas é uma coisa assim fantástica, que é uma coisa que a gente nunca vai ver, nem foto a gente acha disso aí, é difícil. Se aparecer, se você tem uma mina de diamante, você tá rico. Se você achou um, pode pagar, você não vai fazer mais nada. Só o dinheiro que você vai conseguir nesse diamante já é o azul, você fala? Tá bom, mas vamos supor que... Mas é um azul clarinho, tá? Não é azul forte, não. Que tá lá na mina e o trabalhador achou, certo? Você até comentou um pouco brevemente sobre isso. O trabalhador braçal. Tem um monte de gente ali ao redor. Vamos supor que ele conseguiu sair com aquele... Não sei como, mas saiu. Ele não consegue vender. Não. Ninguém vai comprar da mão daquele cara, não é? Não vão tomar dele. Não. Sabe o que aquele pessoal faz? Eles deixam o pessoal roubar um diamantezinho fraco.
Porque daí ele já vai lá na cidade e já vende. E eles meio que sabem que o dono da mina meio que sabe também, entendeu? Mas aí ele não consegue muito. Consegue o quê? Uns 5 euros ali. Ah, consegue um dinheirinho bom. Mas não é nada que o cara vai falar, nunca mais vou trabalhar. Não. Mas assim, digamos que ele vai lá e com um diamantezinho, uma coisinha que ele pegou lá, que deixaram ele pegar, ele em minutos faz 5 mil. Então em minutos ele gasta, né? Entendeu? Esse que é o problema. Então, mas aí Eles eu jogam, vi que tem uma coisa meio tem, ferrenha ali, né? Os caras ficam meio armados ali, pega criança. fica assim, é bem fechado, bem controlado. Mas assim, pelo menos no Brasil, né? Quem trabalha dentro da mina ganha bem também. Os mineradores gostam, ganham bem, eles têm uma porcentagem, sabe? Se achar um diamante azul ali, eles vão ganhar um dinheirinho bom. É que o pessoal gasta tudo, né? Tudo que é dinheiro fácil. É que hoje no Brasil tá Ó, vou tipo, contar um mais segredo aqui. legalizado o Vou contar um negócio, né? segredinho também. E pouca gente conhece. Tem umas cidades no Brasil, o pessoal não vai atrás. Mas tem umas cidades no Brasil que é tão fácil de achar ouro, tão fácil, que ninguém trabalha. O pessoal aluga um detector de ouro, vai lá no mato, acha uma coisinha, pega um pedacinho de ouro, paga o detector, fica 5 dias bebendo, comendo, depois vai lá de novo. Tem uma cidade, não vou falar qual que é, que o exército foi passar para abrir, começaram a achar ouro. O pessoal do exército pegou o ouro e foi embora. Então tem muita riqueza, entendeu? Então, assim, hoje é bem controlado, né? Mas tem muita coisa, assim, de questão de você achar ouro no Brasil. Ouro não é tão difícil achar no Brasil. Diamante, menos ainda. Eu conheço uma pessoa que conhece muito diamante. Eu perguntei para ele onde tinha, ele riu. Falei, todo o Rio do Brasil tem diamante, é só conseguir pegar. Ou a Entende? tecnologia ou o cara saber, né, como fazer, né? É. É que o diamante ele fica lá é que ele destrói um pouco o local, né? Porque ele fica bem embaixo do Se for rio. falando dessa cidade aí, a galera vai ficar doida querendo saber onde é que é essa cidade, comprar o detector de metal pra ir lá. Ah, mas já fecharam isso daí hoje já. Veio uma empresa canadense aí, dá uma dica ali, dominou tudo ali. Sempre tem isso, né? Sempre. Eu vejo aquele seriado Febre do Ouro lá, sempre tem isso. Você tem, o cara pode explorar o ouro, mas ele tem que levar todo o maquinário e ele tem que pagar para explorar, né? É como se fosse tipo, beleza, você pode explorar, mas você vai ter que ir lá pagar, né? Uhum. Ali o espaço que é de alguém e para É. você poder minerar, né? Daí o outro pode comprar a licença, o cara tem que sair. É, hoje em dia até isso tá difícil, né? Hoje em dia está muito controlado, assim, tem muito satélite, muito drone, muito helicóptero que passa nos locais, né? Mas aí se o cara, por exemplo, ele sabe que tem um lugar ali Uhum. que tem pedras, diamantes, cristais. Beleza. Hoje em dia é muito difícil ter uma novidade, vamos dizer, nesse sentido, né? Como você falou. É. Se Mas tivesse, o rastreamento é feito como? Se você tem. tem umas coisas antigas, né, que o pessoal conhece, que é um segredo. Eu conheço uma história de uma pessoa que viu umas formiguinhas levando um pedacinho de turmalina verde para dentro do ninho. Acredita? Essa história é verdade. Aí eu falei assim, vamos seguir onde está vindo. E tinha uma mina gigantesca, assim, a pessoa ficou multimilionária por causa disso. E as formigas usavam a turmalina verde para alguma Tinha os coisa? pedacinhos, acho que dava, acho que se elas estão colecionando, se elas gostam da energia. Mas Construindo na a verdade, casa. eu estava pegando um pedacinho e colocando lá dentro do ninho. Não sei se é porque tem estrutura, né? Que era compridinha assim. Os pedacinhos de turmalina verde. A turmalina verde já é preciosa, né? Já é valiosa. Pô, cara, imagina só. Mas você vê assim, que, por exemplo, você vai tem uns locais que tem, né? Fui numa fazenda uma vez e tem um negócio que parece que racha assim a fazenda, sabe? É um veio que eles falam, né? Eu falo, tudo aqui tem pedra. Só que assim, o custo para abrir, isso daí é muito dinheiro, né? Geralmente tem o dono da terra, tem uma pessoa que vai controlar o pessoal, né? O pessoal que vai, os mineradores mesmo, e tem alguém que vem com o dinheiro. Ela vai pagar almoço, vai pagar maquinário, vai pagar gasolina, né? Vai colocando. Só que você pode colocar muito dinheiro e perder tudo. Tem muito caso aqui no Brasil de pessoas que já estavam ricas. E fala, eu vou achar. Tem até a história de uma pessoa que falou que tentou achar rubi. Ele ficou muito rico mesmo. E começou. Sabe aquela coisa? Parece um jogo de tigrinho. Vou achar mais um pedacinho, né? Mais uma tentativa. Agora vai. Aí você vai perdendo tudo. Porque o cara acha, vamos Aí você dizer acha um assim, pouquinho, aí paga um pouquinho. É igual o tigrinho. dobra a aposta. Não, tá quase. Agora eu vou conseguir. Aí quando você vai, você perdeu tudo. E eu já vi casos também de garimpeiro que o cara mostrou lá na televisão, o cara ganhou uma grana, achou bastante ouro.
Ele não tem nada mais hoje. O cara disse que. Olha o que ele fez, cara. Ele pegou Uhum, um. Isso daí eu vi faz tempo já. Ele pegou a grana, ele fretou um voo comercial desses de que as uhum. pessoas viajam só pra ele. É, acho que é a febre do ouro, né? A pessoa a gente fica doido, né? Aí do jeito que vem, vai, né? É, isso é uma lei do universo, né? Você ganhar dinheiro sem fazer nada, sem produzir nada, né? Às vezes, né, é dado para você, né? Você pode encontrar. Tem poucas pessoas que ficaram ricas com ouro que fizeram uma coisa boa. Todas as histórias que eu conheço, todo mundo perdeu tudo. Porque o Pega cara também. ganha, o cara achou ouro. O mercado, ele não é, por exemplo, Então, não paga imposto em cima daquilo, não. não tem um CNPJ. O dinheiro vem na mão. Na verdade, o ouro, ele é dinheiro. Entre as pessoas que têm conhecimento, não precisa trocar em reais, né? É ilegal fazer isso, né? Você tem que declarar o ouro, né? E o governo não exige muito. Você tem que só declarar, pagar um pouquinho de imposto lá e pode usar. Mas é isso que o pessoal quer pagar, né? Então, se negocia muita coisa com ouro mesmo. Para quem conhece, né? E falar para as pessoas que estão acompanhando, por exemplo, as pessoas que hoje estão num processo de desânimo, né? Muitas pessoas estão acometidas por ansiedade, ou então própria depressão, desânimo, e estão nessa pegada, né? E ao contrário, pessoas que são muito elétricas. Existem cristais, pedras que podem auxiliar na frequência para que essas pessoas, ou que estão de um jeito, Totalmente, né, ou do totalmente, outro. muito, muito. E não tem efeito colateral. Se você pegar uma linha básica, né? Vou falar uma coisa básica aqui, por exemplo, assim, de ansiedade. Água marinha, é o mais recomendo, mais recomendo. Se for uma ansiedade mental, pensando muito, né? Quartzo azul ajuda bastante, dá uma equilibrada, calma, né? Se for desânimo, ágata de fogo. O granada, ela é forte, mas ela não faz o mesmo efeito. Acho que é mais difícil de utilizar. A granada tem que estar cristalizada, né? Aquelas cristalzinhos que são pequenininhos, é mais caro. A outra granada maior não tem tanto efeito. Agora, uma ágata de fogo funciona bem. Uma ágata vermelha também funciona muito bem. Se o cara for Que meio eufórico, não usa essa daí. não, ela é a mesma coisa que uma pessoa ansiosa tomar café. Assim, sente, não dá para usar. Né? Às vezes, aí seria interessante usar granada. Uma pessoa que às vezes tem pessoa que é ansiosa, mas está desanimada porque passou por alguma coisa na vida. Aí você usa granada, que ela tem uma força ali, mas é mais aterrada. Ela não vai subir para o seu emocional, né? Eu mesmo já usei, que eu sou ansioso. A Então, granada? então às vezes está A granada que é desanimado. usada para fazer a granada? Não, é uma pedra chamada granada. Você falou que tinha granada que também o pessoal usa É, com. eles usam pólvora, cara. Uma vez eu fui lá, o cara jogou uma banana de dinamite desse tamanho pra mim. Deu um pulo, eu não sabia que ela explodia assim, né? O pessoal lá Cara, é doido, cara. As coisas que eles fazem lá. mas o ponto é, hoje a gente tem, por exemplo, o cristal que a gente mais vê, que as pessoas elas associam ao cristal, é o quartzo branco, né? Ou quartzo transparente. É, ele atrai muito pela luz dele, né? Uma energia confortável, que a gente se sente bem assim. Ele é o mais abundante? É, tem muito na Terra. Só que assim, límpido, cristalizado não tem tanto, né? Mas tem bastante, todo lugar tem. Quer dizer, a pessoa pega uma drusa, né? Ou então Uhum, uma pedra mais bruta, até chegar, por exemplo, nesse estado que a gente vê, que são os mais cobiçados, né? Que são as sim. pontas que nós temos Uhum, aqui e tal. É, por exemplo, uma ponta desse tamanho que nós temos aqui, que é assim mais ou menos. sim. Para ela chegar nesse tamanho, precisa de uma pedra gigantesca. Não, o que acontece? Você pode pegar uma pedra, que as pontas geralmente dão formato de ponta já. Você não tem que cortar e fazer. Tem pedras, que nem o quartzo rosa e quartzo verde. Ele não tem ponta. Ele é só uma rocha. Você tem que serrar, aí você forma a ponta, né? Como se fosse cortar assim, uma massinha no formato de ponta, aí você lapida. Então você vai formando as pontas, né? Mas o quartzo não, ele já dá no formato de ponta. A única coisa que é o seguinte, né? Se você for ver, ele começa, né, a se formar na espinha espiral, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Daí depois que tem uma hora que ele decide que terminou, né, alguma inteligência fala, não, agora vai ser daqui, acabou. Aí ele fecha. Daí, nesse ponto ele está todo sem transparência, não está cristalizado totalmente. Daí ele começa um processo de evolução. Na ascendente espiral ele vai se cristalizando, vai ficando transparente, vai ordenando a estrutura molecular. E logicamente alguma inteligência está fazendo isso.
Mas para fazer isso, a quantidade de reação química que tem que ser feita são 7 trilhões, 8 trilhões, não tem computador que daria conta de fazer. E a quantidade de energia é muito alta também, né? Então tem alguma coisa que comanda ali, né? A gente estuda na teosofia, né, que são os gnomos, mesmo que são, a gente chama de gnomo, né? Mas que são os elementais da natureza que comandam essa parte, né? Aí da água tem ondinas, do ar tem os sílfios, né? E do fogo tem as salamandras. São elementais, no Isso, caso. são inteligências, né? Grupos de inteligências que comandam isso, né? Não, é interessante você falar isso, porque assim, existe também numa outra vertente os encantados, né? Que fala que são seres que também estão ligados a algum ponto de força da natureza. Então, já trouxe muitos convidados aqui e eles diziam o seguinte: toda vez que você vai num ponto de força, existe um guardião ali, existe ali algo que está protegendo, Então, zelando por tem aquilo. muita tradição que fala isso. Né? Na própria escola da Eubiose, que é uma vertente da teosofia, né? Ele mostra algumas cidades sagradas em Minas Gerais. Você pensa na internet, você acha o nome das cidades. E uma delas é São Tomé das Letras. E lá tem uns pontos sagrados lá. Tem uns pontos de energia lá. Né? O que dizem, né, que algumas pessoas foram, alguns desses locais, sendo Rocanador, tem muita coisa também, né? Então tem muitas histórias de pessoas que foram e que encontraram pessoas que conversavam assim com você como se fosse outro viajante ali e depois desaparecia. Já trouxe convidado aqui que falou isso. Tem muita história. Eu Inclusive a acredito que aparência. tudo que muito comum assim, né, tem um fundo de verdade, né? A aparência é Nem que ele entrou na diferente. sua mente, sabe? Não é que não estava fisicamente ali, mas a entidade se projetou ali na sua mente e você enxergou ela ali. Eu acredito que sim. E é talvez para ver o que você quer, dissuadir você, proteger, te proteger. Então, tem gente que já veio aqui, o convidado falou que tinha a cidade intraterrena totalmente de cristais, cara. Penso que tem. E era um magnetismo fortíssimo. E aí veio um convidado aqui que falou assim, que ele foi para essa cidade, apareceu um cara que conduziu ele para várias situações, Uhum. era diferente até a fisionomia dele, daqui a pouco o cara sumiu. Ninguém sabe quem que é o cara, não tem registro dessa pessoa. Parece que na Serra do Roncador tem algumas entradas. Em alguns outros locais do Brasil tem também. No Brasil tem bastante até. Outros países também tem. Eu já vi um mapa uma vez que desenhava essas entradas. Mas esse mapa deve estar errado, né? Porque seria uma informação muito confidencial. Mas o governo sabe, não tá? Então, assim, que você vai chegar nesse local, não vai chegar. Porque você falou que tem os guardiões ali, né? Talvez não precisa nem do governo assim, cuidar, né? Talvez esses guardiões. Mas assim, o nível deles vai ser muito diferente, né? Vai te fazer você voltar no tempo, vai fazer você esquecer, vai ter na sua mente falar alguma coisa. Você foi, entendeu? Então, assim, o nível aí é muito alto, né? A gente tá falando de proteger fisicamente ali, né? É tipo o MIB lá, né? Desse aí pra muito pior, né? Cara, Mas será que o MIB não tem um quê de verdade, né? Você você vê acabou de fazer uma ligação muito inteligente aí. você vê no filme lá que tem uma hora que pega as bolinhas de gude, né? Uhum. São tipo as atmosferas planetárias, cara. Já ouvi falar que aquilo é verdade. É uma coisa e da outra, assim. Imagina Aí já só nossa cabeça vai. quem que tá jogando bolinha de gude com a gente. Espero que seja alguém do bem, né? Né? É o que Eu todo sinto mundo que espera. seja. Acho que quando a gente faz a escolha, né? A gente nunca tá sozinho, né? A gente tá sentindo uma vibração positiva, né? Eu ouvia falar que tinha muito anjo assim que tava precisando de trabalho, né? Precisava de alguém querer evoluir para eles poderem vir. Então você pediu ajuda, vem 20, 30, né? Estão querendo trabalhar. Querendo ajuda. Porque assim, em determinado momento da evolução, fica difícil. Porque você não consegue evoluir por você mesmo. Você tem que fazer os outros evoluir. É isso que você trabalhoso, hein? Você tá tentando aqui, né? Vamos Então, um passo de cada vez as pessoas também, né? Porque eu vejo assim, que nem você falou até da cidade tem uma São Tomé cidade. das Letras, né? Isso. Já foi uma cidade que foi mais mística. Hoje em dia tá muita gente indo para lá. Acho que tá bem protegida ainda. Eu vi até o pessoal comentando que essa coisa de ser lugar de louco, assim, o pessoal não vai. Isso foi criado de propósito. Um dia até chamei uma pessoa, assim, da escola do meu filho, para ir, né? Vamos lá. Falar, não, só lugar de louco, lugar maluco, não vou não. Então parece que já tem essa mística, assim. E olha, eu já fui para lá, é um lugar fantástico. A vibração do lugar é diferente. Se teve um lugar que eu fiquei com vontade de morar, só não vou para lá. Porque tem minha missão aqui, é São Tomé. O tempo passa diferente, tudo, a mente funciona diferente, uma energia muito boa.
Minas Gerais, cara, o estado de Minas Gerais é muito peculiar em relação a É, energias, né? as pessoas são diferentes, né? Tem muito cristal. Eu lembro que eu fui uma vez, né, num local que tinha duas horas de estrada de terra. Depois de um tempo, você começa a ver cristais no chão, assim, cara, né? Eu pensava que ia parar, assim, para pegar. Só até ficava bravo. Eu falei, tá cheio desse negócio aí. Eu falei, eu nunca vi, cara, tava transparente o cristal. Tem assim na Tem, estrada, né? tem, tá. Mas de valor comercial, vamos dizer assim? Ah, se você trouxer pra cá pra São Paulo, vale, né? Mas pra eles lá, eles querem ver as coisas mais poderosas lá. É um lugar que tinha as turmalinas bicolor, imagina. Preço muito maior, né? A gente vê várias lendas, né? A lenda de Eldorado, né? Uhum. E de cidades antigas, místicas, né? Mas é que as pessoas elas têm a impressão que você vai entrar, por exemplo, numa cachoeira e vai entrar numa cidade física. Mas eu vejo que tem também muito na questão do duplo, da energia, do etérico. Porque, por exemplo, um cristal que tem aqui, ele está plasmado e está ligado a alguma informação, né? Ah, tá. Não, tudo tem sua contraparte térmica, né? Você tem, né? Até dizem, né, que se uma pessoa com visão astral enxergar, vai enxergar a nossa verdadeira forma, né? Porque é tudo mascarado, né? Dizem que as pessoas do mal têm formas de reptilianos mesmo, de vampiros, de da onde ela veio evoluindo, né? O que ela está se manifestando ali. Então a gente tem esse duplo, né? E os cristais em forma de caveira, tem assim, por exemplo, as pessoas lapidam com desenhos, né, e Tem. colocam em certos lugares. O pessoal tem medo, né? Porque o crânio, assim, lembra a morte, né? Mas é com aquilo lá, é o jeito de você usar o arquétipo da sua própria mente. Então você pega um cristal verde, quer colocar energia de cura na sua mente, você pega um cristal, um crânio verde. Você quer colocar iluminação, você pega um crânio de cristal mesmo, né? Aí você trabalha com aquilo para fazer ligação com você mesmo. É porque às vezes, são simbologias, né? Para algumas ordens iniciáticas, o símbolo da caveira tem um Tem, significado. tudo tem duplo, né? Agora, por exemplo, você vai num lugar que tem alta tensão, também tem o símbolo da caveira, Sim. né? Você vai se Sim, transformar em uma. tudo tem, né? No tarô, a carta da morte, né? Ela, na verdade, ela é um renascimento. Mas ela pode, dependendo da leitura, ser interpretada como uma coisa ruim, né? Então tudo tem seu duplo, né? Hoje em dia, O número é, 13, desculpa te interromper. o O número o número quê? 13, 13. o pessoal não gosta. Não, Mas o bom. 13 é o 3 mais 1, né, 4, que é o número da prosperidade. E o 13, em algumas culturas, significa um novo começo. É porque vai de 1 a 12, né? Que é os 12 mandamentos, os 12 apóstolos, né? Uhum. Vai de 1 a 12, o 13 seria o número 1 de novo. Então É é um número bom. Jesus mais 12 apóstolos. 13, né? Que é o novo começo. No nível mais evoluído. E o pessoal fala muito sobre o número 4, né? Que não é bom, isso, mas eu já falei com o numerólogo, você falou assim, não tem número ruim e número bom. Não, aqui o número 4, acho que em chinês, ou japonês, eu não lembro, ele parece com uma letra que representa a morte. Aí o pessoal não gosta, acho que tem prédios que não tem o quarto andar, né? Já pula pro quinto. Tem lugar que não tem o Tem. quarto andar, é. Na verdade tem, né? Mas no Eles, elevador, eles põem tipo assim, não passa, fica. 3, 5, aí vai. E aí vai. Diz que na Coreia do Norte tem um assim que não Então, tem um. eu não lembro onde que é, mas eu sei que é no Japão, China ou Coreia, que não usa o Porque a número Coreia do 4. Norte é muito fechada, né? Então não dá para saber muito bem, mas diz que tem um prédio lá que não tem um hotel lá que não tem, acho que é o quarto andar. Isso, tem muitos que não tem. Dizem que o Titanic, a numerologia do Titanic era 4 também, por isso que o pessoal fica meio Se assim. você buscar, você vai associar alguma coisa com algum evento ruim, né? Aí já. Qual que é o cristal hoje que as pessoas mais buscam? Qual que é assim? Tem algum que tá assim na crista da onda? Prosperidade. Prosperidade. Todo mundo querendo prosperidade. Pirita, esmeralda, citrino. Citrino tá até difícil de comprar. Citrino bom. E é mundial, viu? Muita gente tá buscando prosperidade no momento aqui. Aquele citrino amarelo. Aquele lá é top, né? Aquilo lá dá uma energia muito boa. Ele é tão bom que, assim, que você, além de mexer nas prosperidades, você se sente feliz depois. E parece que existe, né, uma ligação muito grande de você atrair prosperidade e estar se sentindo feliz. Porque a prosperidade não é só o dinheiro entrando, né? É que às vezes as pessoas elas falam assim, pega a perita. Eu gosto da perita Não, particularmente. sim, Gosto tá do citrino certo. para fazer algumas firmezas ali, alguns É que você gosta de aspectos. energia mais densa, mais forte, né? Energia forte, entendeu? Uhum, Fogo, aquela sim. coisa mais. Mas assim,
a prosperidade, ela envolve também o seu bem-estar, não é o dinheiro, tem a energia do dinheiro junto ali, mas a prosperidade envolve o quê? Envolve ideias novas, envolve bem-estar, saúde, Envolve né? um pensamento de ver as possibilidades, né? Você se entrar em sintonia com as possibilidades, né? Você tem diversas possibilidades a cada momento, né? Que vai atrair. E o que acontece? Tá até um segredo aqui muito interessante. Por que as pessoas não conseguem prosperidade normalmente? Espero que isso aqui ajude. O que acontece? Você está numa situação que você olha a sua conta no banco, você olha o banco te ligando, ou você olha a sua casa, você olha seu carro, você foto do seu carro, e aí você vê aquilo no presente. E você fala, aonde que eu vou ter prosperidade? Então o cara não consegue entrar em sintonia com a prosperidade por causa disso. Então já morre aqui. Ele até compra pedra, mas ele não consegue. Só que o que você está vendo, o presente, ele é o passado. Como assim? Quando o que está sendo feito aqui foi criado antes. Tem que ser criado uns segundos antes para depois a gente poder renderizar aqui, né? E ver o que está acontecendo. Então você não está vendo isso. Isso aqui é o seu passado. Se você começa a pensar isso, você sabe que, não, esse meu passado é esse, mas o meu futuro então esse é outro. Então o seu presente não está assim, entendeu? E a pessoa morre nisso. Porque eu já fiz tudo quanto é coisa de prosperidade, já estudei tudo há muitos anos. E aí eu vi que, essa é a chave, cara, que está travando tudo. Se você entender que é o passado, o que você está vivendo hoje, que esteja aquela coisa ruim, foi de coisa do passado. O que você fizer hoje, se você buscar emprego, se você começar a estudar, se você tentar vender coisa na internet, qualquer coisa que você começar a fazer, movimentar hoje, vai virar o seu presente depois. Então você não pode focar na agora, aqui é o passado. Ou colocar, por exemplo, um peso, né? Que eu vejo isso. Me dá logo um cristal aí, vamos fazer um negócio para poder prosperar. Mas a pessoa está fazendo agora. Mas ela já quer que caia agora. É como você falou. Ela está fazendo já pensando no que ela vai abrir a porta e encontrar. É que assim, aqui é um lugar que a gente está que diminui a frequência, para a gente não pensar uma besteira, pensar num monstro, aparecer um monstro aqui, aí a gente fica mais com medo e a gente se mata, se enlouquece. No filme Amor Além da Vida, eles vão para um local que pensa e já acontece na hora. Né? Mostra como é que funciona o plano astral. Então aqui tem um atraso, que é para a gente não fazer bobagem. Esse local aqui é para a gente treinar. Então, que as coisas aqui levam tempo, graças a Deus. Senão você pensou uma coisa ruim, já morre esse acidente ali. Então, não existia mais nada. Então, aí é bom que você esquece, né? Aí você xinga um pouco, esquece, aí passa. E aí o universo fala, tá bom, vou colapsar essa porcaria aqui. Então, por isso que tem o tempo. Mas se você pensar que você comprou uma pirita hoje, então você está vendo o passado. Então, vai vir uma coisa diferente, vai ser uma coisa diferente. Você não pode ficar nunca olhando o presente achando que é a sua situação. Isso aqui é só um espelho de coisa que você fez lá atrás. Se você fizer aqui e agora, aqui vai mudar. Senão você fica preso aqui, não tem jeito. E teve um filme que chama Tudo por uma Esmeralda. Um filme mais antigo. Sim. Houve um momento que a esmeralda foi a pedra mais cobiçada, né? Teve uma época, assim, né? As pedras, elas têm uma questão de moda, assim, né? Mas, às vezes, pode ser que a própria indústria, né, das pedras faz fomentar isso daí, né? Eles vão lá, compram todas as pedras, bastante esmeralda, né? Elas acharam bastante, falam, vamos fazer um filme aí para ter demanda, né? Pode ser, existe isso, não sei se foi nesse caso, mas é que a esmeralda é uma pedra mítica, né? Tem muita história também. O rei Salomão parece que tinha bastante esmeralda também, que ele guardava. Mas tem umas esmeraldas que não são lapidadas, que elas são brutas, que não é tão caro, né? Não, hoje não tem esmeralda muito barata não, tá? Mas assim, por uns R$200, 300, você já compra uma esmeraldinha boa. Uma lapidada, assim, aí já é mais cara. Mas você pega uma esmeralda bruta, tipo assim, não muito grande, certo? Sim. Ela é bruta. Eu lembro que eu tinha até ela num aquário de uma tartaruga, uma bruta, assim. Nem lembro onde tá mais. Hoje vale mais, né? Mas para ela ficar lapidada... diminui. Mas o que acontece? Você tem um canudo da esmeralda ali, só que o que ele quer lapidar é a parte que está cristalizada, que dá muito pouco. Então grande parte não está cristalizada. É a parte de dentro só ali, né? O canudinho quando ele começa a ter transparência. Aí que ele pegou energia forte, né? E aí, todas cristalizadas sem energia, e tem umas que são limpas, assim, porque a esmeralda dá muita jaça, muito quebradinho por dentro, né? Dá imperfeições, dá uns pontinhos pretos. Mas, falando de energia, toda que tiver um pouquinho cristalizada já funciona, e mesmo as não cristalizadas funcionam também, porque a esmeralda realmente é uma pedra muito energética, mas muito mesmo. E como que, porque hoje em dia a gente vê que, lógico, você clica aí na internet,
Tem. Às vezes o cara fala assim, nossa, tem tal pedra por tão pouco valor, tal. Beleza, chega no cara, tem uma aparência boa ali e tal, mas não é uma pedra, não é, é resina, vamos dizer assim. Como é que uma Tem. pessoa consegue identificar, por exemplo, que é autêntico o cristal? Porque, se o cara chegar ali e não tem muito conhecimento, compra. Tá. Vamos fazer um resumo. Até no vídeo passado eu coloquei lá, tá escrito também. Obsidiana verde. Tirando a do Monte Shasta lá, é vidro. Obsidiana azul, é vidro. Que mais? Green Gold, radiação. Topázio azul, muito azulado, radiação também. Esmeralda cristalizada, bem verdinha, é vidro. O que mais que tem de falsificação? Olha, essas daqui são as mais falsificadas. O restante, assim, a rubi. Rubi é muito difícil, é muito difícil perceber se você vai pegar um cristalizado. Não cristalizado dá. Se for cristalizado, já tem aqui só com gemólogo. Aquela pedra da lua também, né? Ah, a pedra da lua, falou bem. Tem uma que é opalina. É uma pedra sintética que não é a pedra da lua original. Tem gente que gosta, ela tem um efeito, né, na mente, assim, mas ela é artificial. E tem também a pedra do sol, que é natural, que ela é meio bruta, assim, tem só uma parte que brilha, e tem uma que é toda laranja, assim, brilhante. É artificial. Tem uma pedra chamada pedra floresta, que é artificial. Que é uma pedra que tem os pontinhos verdes. E a pedra estrela, né, que é uma pedra azul, assim, cheia de pontinhos luminosos, que é artificial também. Então, geralmente... Ah, e o citrino, né, queimado, ametista queimada, que é o citrino também que foi queimado, né? Um citrino feito da ametista queimada, que é um citrino muito laranja. Então, essas aqui são as principais. Pelo menos o citrino queimado vem da ametista, né? Vem, já é uma coisa boa, pelo menos não veio radiação, né? A moldavita também, quase todas são falsificadas, aí é difícil comprar. Pessoal, marcaram os nomes aí para vocês poderem entender um pouco mais do que, de repente, tem uma ou outra aí que você, né, vai adquirir e você já fica sabendo, porque... Mas se tiver alguma dúvida, né, pode escrever no comentário. Escreve no comentário, um dos 100 mil comentários, que ele vai ter aí o prazer de responder. Nem que fique sem dormir, eu respondo. 100 mil comentários, hein, pessoal? Eu mesmo, não vou pedir para ninguém responder, não. Com logins diferentes, por favor, tá? Não, a gente gosta, é gostoso, né, ajudar a expandir nosso país, assim, uma honra. Vamos expandir. Por falar em expandir, passa para o pessoal as suas redes sociais, tem o seu site, tem inclusive cortes aqui que estão no canal dele, né? O pessoal já pode também fazer esse backlink. Tá no nosso site, se quiser conhecer as pedras, ver, talvez escolher alguma, né? cristaisaquarius.com.br. Instagram, tem muitos vídeos que a gente fala sobre pedras, tem fotos bonitas, videozinhos lá, é Aquários Cristais. E aqui no YouTube, se você buscar por Cristais Aquários, você vai encontrar muito vídeo, lá tem muita informação também que a gente faz sobre as pedras, cristais. Tem umas aulas que a gente abriu do nosso curso também, gratuitamente, lá tem muito conhecimento lá para você saber, sim, utilizar as pedras dos cristais com energia máxima mesmo. Quem quiser fazer essas aulas, tem no seu site, é isso? Tem, você vai cristaisaquarius.com.br, tem a parte de cursos. É um curso bem completo, tem mais de 100 aulas. O curso total a gente tinha feito por 199, a gente vai até baixar. Mas pode comprar em módulos, 29, 39, não é muito comercial, mas para poder ajudar a divulgar. Assim, é um curso bem denso mesmo, tem bastante informação. Tudo que a pessoa estiver procurando ali, tiver dúvida, ela pode ir de uma forma racional no curso também. Ela consegue trabalhar com cristais. Se ela fizer o curso, ela consegue já sair falando. Tem até umas pessoas que compraram o curso que eles já estão fazendo o material deles a partir do curso, né? Ele pega uma aula, estuda, daí ele faz uma outra aula baseada naquela. Para ele poder ter audiência também, né? Mas um terapeuta, né? Para ele poder mostrar. Então, a ideia foi essa também, né? Ajudar a passar isso para os terapeutas também. Muito bom, muito bom. Olha, a gente sempre tem um papo aqui, vem alguma novidade, né? Tenho certeza que isso aqui que foi falado hoje, você pode até pesquisar, vai ser difícil você encontrar essas informações em outro lugar. Então guarda com carinho, compartilha com aquela galera que você estuda, que você troca curiosidades, porque aqui a gente tem aqui algumas informações em primeira mão. A gratidão pela sua participação aqui. É um prazer muito grande, que nem eu falei assim, poder ajudar a divulgar isso aqui no nosso país, né? Expandir a consciência das pessoas é uma grande honra, uma grande felicidade que não tem preço. E assista aos outros episódios que o Alessandro participou aqui. Tem um, inclusive, que a gente foi lá no espaço, ele mostrou cristais raros. Tem uns cristais desse tamanho, gigantes, assim, de verdade, né? Vidro não. Vou deixar na recomendação aqui para que você que não assistiu
possa assistir. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo episódio. Até lá!